Todos quantos tiveram encontro com Deus sempre receberam algo da sua parte que resultou em grande felicidade para a sua vida, que resultou em grandes coisas na sua história. E eu quero então compartilhar esta passagem onde Abraão, que tinha bastante intimidade com Deus, foi provado por Deus. Deus conhecia Abraão, Deus sabia do caráter de Abraão, Deus sabia do comportamento de Abraão, Deus sabia da identidade de Abraão. Então por que Deus prova a Abraão? Porque Deus permite esta circunstância chegar na vida de Abraão. Por que Deus coloca Abraão nessa circunstância? Deus permite muitas coisas na nossa vida. Eu falo e sempre gosto de repetir isso. Não é para a nossa tristeza. Deus permite muitas coisas na nossa vida. Não é para o nosso fracasso. Deus permite não para a nossa derrota. Mas Deus permite para mostrar que no final da história, quando decidirmos obedecer à sua vontade, sempre haverá uma providência divina para abençoar a minha e a tua vida. Sempre haverá uma manifestação do céu honrando todos aqueles que são fiel. Sempre haverá uma mão de Deus estendida a favor daqueles que têm a sensibilidade de ouvir a sua voz e a coragem de obedecer a sua palavra. Então, se nesta noite você, tanto quanto eu, estamos ouvindo algo da parte de Deus, inclinamos os nossos ouvidos e abrimos o nosso coração, porque por certo Deus vai nos preencher com algo especial da parte dele. Talvez um dia não nos proporcionou aquilo que a gente gostaria de receber, mas eu quero dizer que na casa de Deus, Deus não dá apenas aquilo que quer, que nós queremos. Deus dá muitas vezes mais do que merecemos, porque o fator graça, que é um presente que não merecemos, vem da parte de Deus. E como Deus é amor, eu vim te dizer que Ele te ama e Ele tem algo especial para a tua vida também. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Meus queridos irmãos, a intimidade que Abraão tinha com Deus era profunda, era tremenda e até invejável. Tanto é que Abraão era conhecido, reconhecido como amigo de Deus. Deus dos seus feitos antecedendo a cidade de Ló, antecedendo Sodoma e Gomorra, antecedendo aquelas circunstâncias, Deus não ocultou para ele aquilo que iria fazer. Aquele que tem intimidade, aquele que tem uma amizade, não esconde, não tem segredo, abre o jogo, dizendo no nosso linguajar popular. Por quê? Porque tem esta afinidade e tem esta confiança de contar algo para alguém. E Deus contava as suas atividades para Abraão porque tinha extrema confiança na vida dele. Deus jamais ocultará os seus mistérios para aqueles que têm intimidade de se aproximar e ter um relacionamento mais estreito com Deus. Se nós estivermos dispostos a ter essa intimidade mais profunda com o Espírito Santo, aquilo que ainda não ouvimos, aquilo que ainda não sentimos, aquilo que ainda não vimos, Ele há de nos revelar, porque Ele tem prazer de fazer isso na vida dos seus. Glória a Deus. Amém. Então Deus tem um particular com Abraão e pede uma grande tarefa para ele. E como disse o nosso irmão, somente a grandes guerreiros são concedidas grandes batalhas. Se você está sendo muito cobrado, muito exigido da parte de Deus, se Deus tem te confiado muitas coisas, não é porque Deus está te pressionando, porque Deus está te apertando, não é porque Deus está te confiando, é porque Ele sabe que você é capaz o suficiente de honrar aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. É porque a confiança que Deus tem em você faz acontecer essas coisas. Esta confiança implicou em uma provação na vida de Abraão. O que Deus pediu para Abraão? Deus pediu o melhor que ele tinha gerado até aquele devido momento.
o filho da promessa, o filho a quem ele mais amava, o filho que Deus tinha prometido, o filho que ele tinha com a esposa que ele mais amava, Sara. Deus pediu o melhor de Abraão. Poderoso tu és, meu E Deus. todas as vezes que nós tivermos a ousadia de apresentar, de entregar, de oferecer o nosso melhor para Deus, no seu monte, no seu tempo, no seu lugar, Deus oferecerá, Deus entregará o seu melhor para nós também. Nós vamos discorrer o fato dessa história e você vai entender o que aconteceu com quem não reservou para si o seu melhor que era para Deus. Eu quero, meus queridos irmãos, concluir essa introdução dizendo que o tema desta mensagem, para que você entenda aquilo que eu quero falar, é sobre a obediência atrai a providência. Se você está disposto a obedecer, Deus está disposto ao milagre prover para a tua vida também. Nosso relacionamento com Deus tem que ser recíproco. O nosso relacionamento com Deus é uma ação e uma reação. Se a gente pede, a gente recebe. Se a gente bate, Ele abre. Se a gente busca, Ele se deixa encontrar. Se a gente procura, Ele se apresenta. Deus sempre reage conforme a nossa ação. E todas as vezes que Deus é quem age, se nós reagirmos positivamente, também haverá manifestação divina honrando as nossas atitudes para com Deus. Qual foi a atitude de Abraão? Abraão ouviu que o pedido de Deus era muito doloroso, era muito terrível. Já pensou você abrir mão de um ente querido? Muitas vezes choramos de saudade por um parente que vai embora para outra cidade, para outro país, para um lugar muito distante, ao qual vamos ficar muito tempo sem poder ver eles. Não aperta o coração nosso, não ficamos muitas vezes tristes, a emoção não fica à flor da pele. Sabemos que ele está vivo, sabemos que ela está bem, porém sabemos que está distante, não temos contato, já dá um aperto no peito, não dá? Imagina Abraão, que Deus pede para ele sacrificar o seu único filho, ao qual ele amava. Ele tinha o filho Ismael, porém não era o filho da promessa, não era o filho predileto, não era o filho central da promessa de Deus, e sim era Isaac. E Deus pede então o seu melhor. Só que quem é amigo não nega, não rejeita. Quem é amigo não deixa a desejar. Abraão, eu tenho por certo que ele sentiu uma dor na sua alma que o partiu ao meio. Mas ele sabia que ele não poderia desonrar o Deus ao qual tanto tinha confiado os seus mistérios para a vida dele. Deus já havia abençoado, já havia falado, já havia orientado, já havia guiado, já havia guardado, já havia dirigido. Deus já havia manifestado muitas coisas na vida de Abraão. Abraão sabia que a sua história não terminaria daquele jeito. Amém! Tanto é que se vocês notarem, se reportarem para aquele versículo, ao qual ele fala para os seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, porque eu irei com o garoto, adoraremos no plural e voltaremos no Amém! plural. Aleluia! Ele sabia, ele tinha essa certeza, essa convicção. Amém! Que ele estaria obedecendo, e através da sua obediência ele estaria atraindo a providência Oh, glória a Deus! que estaria Aleluia! honrando a sua fé, e ele voltaria mais cheio da graça do que subiu. Então, se você está escrevendo uma história com Deus, por mais que seja turbulento o teu dia atual, no final dessa história, Deus vai te honrar. No final dessa história, Deus há de sair de mãos dadas com você. No final dessa história, você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena obedecer, porque Deus providenciou tudo que eu precisava para ter um final feliz no meu casamento, na minha família,
meu trabalho, no meu sentimento, em todas as áreas da nossa vida. Com Deus nunca haverá um final feliz. Ah, mas e quem morre? Aí a gente se reporta para alguns versículos ao qual o apóstolo Paulo falava. O apóstolo Paulo dizia que as circunstâncias contrárias do tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quando vai ser revelada? Quando a gente partir dessa terra, ou na morte, ou no arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo também dizia em Filipenses 1:21 que ou viver é Cristo. É muito bom viver com Cristo. Porém, ou morrer com Ele é lucro, é ganho, é melhor ainda. Poderoso, aleluia. Então com Deus nunca tem um final feliz, nunca tem um final triste, melhor dizendo, sempre tem um final feliz. Quer esteja vivendo aqui, porque Jesus prometeu 100 vezes mais para quem rejeitar todas as coisas que nos atrapalham para viver com Deus e depois do porvir a vida eterna. Então sempre haverá um final feliz, porém surpreendente. É mais do que imaginamos ou pensamos. E eu imagino que Abraão, pela sua fé, sendo ele conhecido como o pai da fé, sabia que a sua obediência atrairia a providência de Deus para a sua vida. Nos diz a palavra que eles começam então a caminhar em direção ao lugar em que Deus lhe mostraria. Quando andamos com Deus, não andamos pautados somente pela razão, somente pela física, somente pela matemática, somente pela ciência. O que diria a ciência quando ouviu Jesus andando sobre as águas? A ciência quântica não poderia explicar, mas milagre não se explica, milagre se crê. Então Deus faz coisas extraordinárias que nós não temos que estar entendendo, nós temos que estar crendo e agradecendo pelos seus milagres extraordinários. Um dia entenderemos, quando o nosso corpo for transformado num corpo de glória e para sempre estivermos com o Senhor nas mansões celestiais. Mas então Deus mostraria este lugar para ele. E porque ele obedeceu, saiu em direção à obediência da voz de Deus, caminharam alguns dias e de longe ele avistou. Por que ele avistou? Porque ele obedeceu. E a obediência fez ele enxergar o que Deus mostraria. Muitas vezes não desfrutamos, muitas vezes não nos regozijamos, muitas vezes não recebemos, muitas vezes não vimos porque não cremos e não obedecemos. Abraão decidiu obedecer e creu. Teve que caminhar, teve que sair de madrugada, mas depois de alguns dias ele viu, porque Deus disse que iria mostrar. Todo aquele que obedece, Deus tem prazer de mostrar, para provar que a sua palavra cumpre na vida dos seus. Está disposto a obedecer? Deus vai revelar sobre você também. Deus vai mostrar para você também. Deus vai apresentar para você também. Tenha certeza, Deus tem algo especial para a tua vida. Não digo isto como frase de efeito, digo isso com embasamento bíblico, porque o Deus ao qual nós servimos fez muito disso na minha vida, fez muito disso na vida dos meus colegas que aqui estão e quer fazer ainda mais, porque Ele é fiel. Glória a Deus, aleluia. Então, a partir do momento que ele viu o que Deus lhe mostraria, ele então deixou aqueles garotos ali embaixo, seus servos, e começou a subir só ele e o garoto. Só que aí então vem uma pergunta crucial, que mexe muito com o sentimento e com a fé dele. Talvez Deus permitiu a inspiração daquela pergunta sobre o seu filho Isaac, para ver se a sua fé estava firme até o estágio daquela jornada. O menino na sua simplicidade, o menino na sua inocência, fala para o pai: pai, o fogo está aqui, eu estou vendo. O cutelo também está aqui, eu estou enxergando. A lenha está sobre os meus ombros. Aleluia! Mas agora, o principal,
para que se realize o sacrifício que Deus quer. É o cordeiro. E onde está o cordeiro, pai? Eu imagino naquele momento Abraão olhando para o seu filho, e sabendo que Deus tinha pedido o seu filho como cordeiro, mas não perdendo o foco naquele que havia chamado ele, não se esquecendo da voz a qual ele conhecia. Ele teve fé para olhar um pouco mais lá na frente e ver que a história do seu garoto não terminaria ali, e disse: meu filho, o cordeiro para si, Deus proverá. Aleluia. Maravilha, meu Deus. Aleluia. A trajetória da obediência faz se manifestar no trono da graça a providência daquilo que você mais necessita. Por mais que a circunstância diga não, você está iminente a perder aquilo que você tanto ama, aquilo que você tanto gosta, aquilo que você tanto precisa. Se você está no centro da vontade de Deus, pelo Espírito do Senhor, eu quero tranquilizar o teu coração, que Deus para si providenciará o milagre que vai tranquilizar a tua alma, o milagre que vai acalentar a tua casa, o milagre que vai ajustar a tua família, o milagre que vai te deixar ter noites tranquilas de sono na presença de Deus. Somente creia, somente obedeça, somente permaneça na posição ao qual Deus te chamou, ao qual Deus te confiou, e pode ter certeza, logo logo você vai estar no monte, e lá no monte vai estar a tua providência da parte de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Foram eles, subiram ao monte. Abraão prepara o holocausto. Observe que Abraão vai até o fim. Observe que Abraão tinha uma só palavra. Abraão tinha um caráter decisivo. Eu estou decidido, eu estou determinado a obedecer, e eu vou até o fim, custe o que custar. Oh, glória a Deus. Aleluia. E Deus, que não se preocupa com o valor do custo, Ele assume toda essa responsabilidade e faz aquilo que lhe seria muito caro de sair de graça. Aleluia. Aí ele prepara o holocausto, amarra o seu menino, coloca sobre o holocausto, pega o cutelo para sacrificar. Em nenhum momento Abraão hesitou em obedecer à voz de Deus. Não vamos observar e não vamos encontrar nessa passagem bíblica Abraão questionando, Abraão perguntando, Abraão reclamando, Abraão murmurando, não. Mas vamos observar Abraão obedecendo e Abraão proferindo que estava crendo. Glória a Jesus. E no último momento, quando o menino não poderia fazer mais nada porque estava amarrado, quando Abraão não poderia fazer mais nada porque só lhe restava agora apunhalar o seu filho e obedecer à voz de Deus, quando não tinha mais ninguém à sua volta para segurar a sua mão, para impedir aquele ato, Abraão, a atitude dele foi: vou consumar o que Deus me pediu. Só que antes que se consume a tristeza de Abraão, um anjo chega primeiro. Amém. Um anjo chega mais rápido. Um anjo chega a tempo antes que o seu filho morra. Por que o filho não poderia morrer? Porque existia alguém obedecendo. Quando há obediência, há anjo disposto a pelejar pela tua vida. Quando há alguém obediente, há milagre disponível sobre a tua vida. Quando há alguém obediente, há olhar de Deus atento sobre os seus fiéis. Quando há alguém obediente, Deus sempre estará presente. E antes que o mal lhe aconteça, Deus dá o livramento e dá continuidade na tua história. É verdade. Glória. A
genealogia de Abraão era para se terminar ali. A história de Abraão se terminaria ali com aquele sacrifício. Mas como Deus não te chamou para ficar no meio do caminho, Ele provê em tudo aquilo que é necessário para que você continue a tua jornada até o fim. Porque as pessoas vão ter que ver você descendo do monte com o teu milagre. As pessoas vão ter que ver você descendo do monte com o teu querido Isaac. Os moços que ficaram lá embaixo e até o jumento teve que enxergar que o menino de Abraão desceu vivo, desceu intacto. Glória a Deus, aleluia. Deus está dizendo que nenhum arranhão na tua casa acontecerá se você propositar a obediência na tua vida. E até aquilo que seria por desgraça será vitória na tua vida. Aleluia. E até aquilo que seria término, final da tua história, é só começo pela manifestação do poderoso braço de Deus sobre a tua vida. E eu quero orar por você agora. Glória a Deus, aleluia. Porque eu sei que você tem o teu Isaac precioso. Aleluia. Eu não sei qual é o Isaac tão importante na tua vida. Glória a Deus. Se é alguém da tua família, se é o teu trabalho, o teu emprego, se é alguma outra situação, se é a tua saúde, eu não sei qual é o teu Isaac. Mas eu te convido para colocar em pé, porque eu quero abençoar e quero dizer que Deus está cuidando de todos os Isaques daqueles que são obedientes. Os moços vão ver que você não perdeu o teu Isaac, não. No tempo de Deus, o milagre, Ele proverá. A providência, Deus trará. A resposta, Deus providenciará. Suprir todas as necessidades é com Deus. No tempo de Deus, que é o tempo perfeito, Ele se manifesta para aqueles que esperam e confiam nele. Deus está disposto a investir na tua casa, na tua história e na tua vida. Não é o cutelo que vai acabar com essa jornada, não. Não é a lenha que vai acabar com essa jornada, não. Não é o holocausto que vai acabar com essa jornada, não. Deus tem providência para a tua vida também. E nessa noite eu preciso te abençoar, porque o teu Isaac é muito importante para você, quanto você é importante para Deus. Quem quiser uma oração, eu quero abençoar a tua casa, o teu casamento, a tua família, a tua saúde, o teu trabalho. Eu quero abençoar todas as áreas da tua vida, porque eu não te conheço, não sei o que você veio buscar, mas Deus te conhece, sabe cuidar de você. Aleluia! Glória a Deus! Abraão poderia até ter subido chorando, mas ele desceu sorrindo, porque ele viu o milagre de Deus face a face. Glória a Deus, aleluia. E o braço de Deus não está escondido para você, filho. Não está escondido para você, filha. Está estendido nesta noite, e Ele providenciará, porque Ele te ama. E quantos irmãos aqui já estão orando, e quantos irmãos na nave da igreja já estão intercedendo, eu quero continuar fazendo um segundo e importante convite, enquanto todos continuam orando nesse momento. E se há alguém aqui nessa noite que precisa e reconhece que a sua vida é de Jesus e quer entregar para Ele, eu quero te abençoar e fazer uma oração. Faça um sinal com a sua mão que eu preciso te abençoar. Cristo tem uma nova história para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. Você não vai precisar sacrificar nada, não, porque Deus está cuidando de tudo à sua volta. Se alguém só faça um sinal, estaremos orando e te abençoando, apresentando ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos neste momento, em nome de Jesus. Temos aqui uma vida preciosa, estaremos fazendo uma oração especial por ela também. Bendito Deus e soberano Pai, pedimos agora que a tua graça sobre a vida de
cada um daqueles que estão aqui, Senhor. Venha preencher, Senhor. E venha dirigir todos esses planos. Papai, o plano deles não é perder nada, Senhor. O plano deles não é deixar nada ficar pelo caminho. O plano deles, Senhor, é irem até o fim e chegarem até o fim felizes, unidos e juntos. Mas talvez algumas circunstâncias tenham tentado tirar algo que eles tanto amam, Senhor. Só que nessa noite eu te peço, Espírito Santo, alcance cada vida que aqui está. Senhor, identifica o esforço que eles estão fazendo. Identifica, Senhor, a obediência que eles estão apresentando diante de Ti. E nesta noite traz uma providência de milagre que venha mudar toda a sua história a partir deste momento. E tudo aquilo que iria lhe afligir, que iria lhe atormentar, que iria lhe entristecer, a partir de hoje será reduzido a migalhas, porque Deus está entrando em providência na tua vida, e aquilo que é teu lhe será reservado. É dura, fura, mana, é rebandeira, mana, é bagadada no sul, meganecica, tacharamana, é tendo de cantar, é bagada sul, que neseca, Deus está te cuidando e te tratando por inteiro, porque Ele não te comprou pela metade, e Ele está cuidando da tua história na íntegra. Espírito Santo, cada um eu apresento e entrego diante de Ti, porque sei que Tu tens um cuidado especial e um amor incomparável por cada um deles. Assim eu abençoo cada vida, que a sua história continue e que andem de mãos dadas contigo, para a glória do Teu nome. Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Graças a